Olá para todo o pessoal que está participando do nosso curso de Biossegurança e Cidadania. Eu sou o professor Ciro Soares, estou aqui com o professor Ricardo. Professor Ricardo, dê um oi aí para a turma. Oi, gente. Bem-vindos à nossa aula aqui. Estou aqui de espectador aqui dessa aula de arte. O professor estará me ajudando aqui, gravando e participando da aula, como tem sido sempre. E hoje nós vamos falar sobre a importância da arte para a comunicação, na verdade, para a informação, ou seja, para nós nos informarmos, a arte é importante, tá? E, como sempre, eu preparei para nós um material e hoje vai ser diferente. Hoje eu tenho um material que eu vou mostrar quais são os nossos objetivos da aula e depois nós vamos fazer um passeio pelo site da Organização Mundial de Saúde. Eu fiz um roteirozinho, nós não vamos procurar na hora, tá? Nós vamos navegar pelo site, na verdade, a página do Facebook da Organização Mundial de Saúde, e vamos ver como a arte ajuda a esse órgão da ONU, da Organização das Nações Unidas, a propagar informações que têm a ver com a saúde no mundo todo, usando para isso artes aplicadas. Então eu vou compartilhar com vocês agora o texto que tem os nossos objetivos de aprendizagem, que é o que vai orientar aqui esse nosso diálogo. Então vamos lá, o curso de Biossegurança, a disciplina de Artes, Biossegurança e Cidadania, o professor Ciro Soares, a importância da arte para a informação, e aí eu coloquei aqui, acrescentei ao nosso programa e para a formação humana, né? Não só se informar, que a arte é importante para o ser humano se formar, mas também para ele se formar como ser humano, né? E estabeleci aqui 3 objetivos nossos, que vai ser matéria de meu ensino, para o nosso diálogo aqui, e de aprendizado para quem esteja acompanhando essa aula, tá? Refletir sobre a importância da criatividade artística para facilitar a informação em massa na nossa época atual, né? Nós vamos ver só textos atuais, textos de maio para cá, que a Organização Mundial de Saúde publicou na sua página do Facebook. Nós vamos ver a importância da arte para isso. E nós vamos tentar, ao longo dessa aula, atentar para a conexão, para o nexo da criação artística com o contexto de elaboração. O que tem a ver com a nossa época que produziu o texto, ou o que tem no texto artístico que nós vamos entender a partir da nossa época, né? De fora do mundo para o texto, do texto para o mundo, tá? E, por último, nós vamos, a cada passo da aula, também tentar perceber informações implícitas e explícitas. O explícito é o que está mostrado no texto, e o que é implícito é aquilo que o nosso conhecimento de mundo, as nossas reflexões, tudo que a gente sabe sobre a vida, pode nos levar a compreender a partir do texto, tá? E nós vamos ver exemplares de cartazes ou panfletos, não saberia exatamente o nome, que estão em circulação nas redes sociais. Quer dizer, eu sei que quando alguém põe alguma coisa lá no Facebook, chama-se isso de post, né? Assim, eu tenho um auxiliar aqui, que eu acho que os pés estão aparecendo, tem um auxiliar que vai me ajudar aqui. O nome desse texto que é posto lá, professor Ricardo, é um post, né? Como se chama. Eu postei algo, aquilo é um post. Mas nós vamos delimitar a parte artística, criativa dessa postagem, para nós pensarmos como um panfleto ou um cartaz, tá? É isso que nós vamos fazer a partir de agora. E eu vou retirar o compartilhamento aqui do nosso esquema para compartilhar a página da Organização Mundial de Saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela é como o nome já diz, ela é uma organização internacional, né? Ela é um sujeito de direito internacional, enfim, faz parte da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, que congrega a maior parte dos países do mundo, e ela é um órgão que tem por objetivo promover políticas de saúde no mundo inteiro, né? Uma definição aí bem simples, é só para a gente ter uma ideia do que se trata. Lá trabalham os maiores especialistas nas diversas áreas de saúde e os cientistas mais renomados, mais importantes do mundo, que pesquisam diferentes problemas de saúde, eles prestam serviço, eles dão informação para a Organização Mundial de Saúde. E isso aqui que vocês estão vendo, já está vendo, né, professor? Estou sim. Pronto, então isso aqui que vocês estão vendo é a página do Facebook, essa rede social, né, da Organização Mundial de Saúde, em que permanentemente eles divulgam os eventos, os encontros que eles têm,
enfim, os boletins nessa época de pandemia, eles divulgam aí também, e eles divulgam isso que eu estou chamando aqui, que vocês estão vendo, dá para ver o cursor do mouse, né, professor? Isso que vocês Não. estão... Não dá para ver, não? Então vão ter de ficar com o que está no centro da tela, certo? O que vocês veem aí no centro da tela é o que eu estou chamando de um panfleto. Se a gente recebesse impresso pequenininho, né? Seria um panfleto. Ou se a gente visse grandão num corredor de um posto de saúde, enfim, seria como um cartaz, né? Como aí está na internet, eu estou dizendo que é um cartaz, panfleto virtual. E como está nesse meio, né, virtual, internet e tal, aí já não é um cartaz ou um panfleto, seria um post, né, porque ele está junto com outros elementos aí que compõem. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é desse texto, pensando essa relação do texto com o mundo, do mundo com o texto, e eu vou fazer aqui uma livre tradução, e tem aqui um auxiliar que vai me ajudar se eu não conseguir dizer direito, mas observem que esse é, na parte superior que tem escrito aí em inglês, é que o abuso contra pessoas idosas, ele traz consequências devastadoras. E aí vocês podem observar que está dividido por um pontilhadozinho e tem 3 imagens de um lado, 3 imagens de outro. Se nós olharmos para cada uma dessas imagens aí, nós vamos poder perceber o que elas representam. Então, nós estamos pensando assim, arte como representação da vida, como representação das coisas, como representação vou fechar a janela, por causa da chuva, como representação das experiências humanas. Esse panfleto aí, ou esse cartaz, ou essa composição que nós estamos vendo aí na internet, ela não é de um artista famoso que colocou em um museu e ele assinou a obra e nós estamos procurando informação histórica sobre ela. Tudo bem, não é belas artes, mas é arte aplicada, é criação aplicada a algum fim útil ao cotidiano. Então, voltando ao que eu dizia, se olharmos para cada uma dessas 3 imagens aí, nós vamos perceber o que cada uma delas representa, né? Aí da esquerda para a direita, à esquerda nós temos uma pessoa com o braço machucado, quer dizer, injuries, que é como se fossem ferimentos, né? Ferimentos, danos, né? Lasting disabilities, o que é isso? Deficiências duradouras aí à direita, né? Essa pessoa tem uma representação de bengala, né? E em cada uma delas nós vamos perceber, né? Ansiedade, a cabeça assim da pessoa com 2 tracinhos, né? Loneliness, o sentimento de solidão, né? A pessoa lá no canto. Aí, loss of dignity, trust and hope. Quer dizer, é como perda da dignidade, das certezas, de esperança, né? E essa última, saberia? Ordinate health condition. Piora na condição de saúde, né? Então, cada um desses desenhozinhos aí são ícones de uma condição que uma pessoa idosa pode ter se ela sofrer abuso, se ela sofrer alguma forma de violência, né? Então, eu estou chamando a atenção para o seguinte, nós estamos no tempo de uma pandemia e a Organização Mundial de Saúde, aqui, olha, vocês podem ver a data aí, em 15 de junho, agora, né, há 2, 3 dias, enfim, ela vai e publica isso lá na página do Facebook dela. Então, nós temos condições de despertar o nosso conhecimento de mundo para perceber nessa construção artística aí de arte aplicada, né? Essa construção que é um design, isso tudo aí é planejado, o tamanho da letra, o tamanho dos retângulos, a posição das figuras, cada uma delas é feito para representar qualquer ser humano. Você olha e pode até imaginar que é uma mulher em um ponto ou um homem em outro, mas você não sabe se é da África, se é da Ásia, se é da América Latina, porque representa todos os seres humanos, esse panfleto, então tudo isso é pensado. E, por fim, a gente pode perceber o seguinte, quando a gente olha para essa imagem aí, a gente pode perguntar como é que em tempos de pandemia a Organização Mundial de Saúde está divulgando um panfleto sobre abuso em idosos. Então, por nós mesmos, nós podemos ter uma compreensão, um entendimento do sentido implícito de que esse panfleto ele chama a atenção para o fato de que todo mundo junto dentro de casa em época de pandemia pode ter maior caso, pode ocorrer. Isso não está no texto, isso pode partir de nós, é a leitura que eu estou fazendo. Maior caso de abuso contra pessoas idosas. Tá? Então, é essa leitura. Eu estou na minha fala tentando alcançar aqueles nossos 3 objetivos lá, de perceber a informação implícita, de perceber o objeto artístico como representando a vida, enfim. Alguma observação, professor Ricardo?
Não, tá ótimo. Então, vamos prosseguir. Agora, nos outros exemplos, nós vamos poder ser mais rápidos, porque nós estamos em mente, né? Perceber a criatividade artística como facilitando a comunicação, o nexo com a vida, né? E, nisso, perceber as informações implícitas nesse outro texto que vocês vão ver logo aqui abaixo. Nós vamos descendo devagarinho. É o segundo do nosso roteiro. Olha lá. Agora, a Organização Mundial de Saúde, no dia 14, o que ela publica na página dela do Facebook? O que é abuso contra pessoas idosas? Então, mais uma vez, a solução artística aí, vocês podem observar, dividido em quadrantes, né? 2 retângulos na parte superior, 3 quadrados na parte inferior, e em cada uma delas uma representação de como é que um ser humano pode abusar de outro quando esse outro é uma pessoa idosa, né? Então, tem abuso físico aí logo à esquerda, né? Você tem abuso emocional ou psicológico, né, de tratar mal o idoso, né? Pode ter também abuso sexual, pode ter exploração financeira, né? Ou negligência e abandono. Então, professor Ricardo, quando a gente olha para essa imagem, a gente não precisa nem saber inglês, essa está mais clara do que a anterior, nesse conjunto aí de representações, e nós estamos considerando isso como arte, porque é representação, e estamos considerando como arte aplicada, porque isso aí é uma representação de vivências humanas que é útil para o cotidiano, né? Então, quem passar por esse cartaz pode pensar, eu presencio abuso na minha casa, eu estou praticando abuso contra alguém, né? Ou, quem sabe, será que eu não estou sendo uma pessoa tão intolerante que eu posso provocar abuso em quem esteja ao meu redor, né? Enfim. Quer comentar alguma coisa, professor Ricardo? Está tudo tranquilo? Está dando para entender? Tá. E mais uma vez esse nexo, né, com o mundo, eu estou pensando esse implícito. O que tem a ver em tempos de pandemia? Você observe que a própria Organização Mundial de Saúde, ela escreve, ó, hoje em dia, Awareness Day, what is it? Hoje é um dia para nós nos conscientizarmos sobre abuso contra idosos, né? A violência contra pessoas idosas, que são already bearing, que já estão carregando muito do peso, né? Tem se agravado isso, a ideia geral é essa. Tem se agravado isso desde o início da pandemia, né? E da impossibilidade, né? E da imposição do trancamento, né? Do lockdown. Então, a própria Organização Mundial de Saúde aí, ela explicita que essa campanha de conscientização contra abuso tem a ver com o Covid. É para isso que eu estou chamando a atenção, né? A cena histórica, ela cria as condições para que a arte acabe se manifestando da maneira como se manifesta, tá? Nesse caso não é belas artes, não é para mera contemplação e apreciação, tem uma função para o dia a dia, mas também tem essa riqueza de criatividade que o artista aí, criador, precisou estabelecer, tá? Então, passando aqui para a nossa próxima imagem, nesse nosso exercício de leitura, a importância da arte para a comunicação, né? Então, veja que a Organização Mundial de Saúde achou por bem, no dia 14 de junho, fazer uma publicação que não tem diretamente a ver com a pandemia, mas que eu achei por bem destacar para vocês o quanto que é criativo, né? Você tem ali Giving Blood, que é como se fosse o quê? Doar sangue, ou doe sangue. Aí você tem como uma gotinha, né, ligada por essas linhas aí retas, né? E faça no mundo aí lá embaixo tem lugar mais saudável, né? Então, na minha leitura aqui, eu estou considerando que isso é uma construção artística, porque é criativa. Alguém que fez isso aí não meramente jogou para ser uma comunicação sem algo de criatividade. E eu digo para vocês a leitura que eu faço. É como se o cartaz estivesse com as informações distribuídas de tal forma que representasse o próprio ser humano. Então, como se fosse dois sangues, seria a parte superior, a cabeça, e faça do mundo aí ali seria o coração do anúncio, do cartaz aí, e lá embaixo, espaço mais saudável, né? Então, como se fosse a parte inferior do próprio corpo humano, é como eu estou lendo, e a escolha do vermelho para representar essas linhas e do formato de gota para ser o centro do cartaz não é à toa, né? É como se representasse o próprio sistema respiratório ou circulatório.
Aí o que eu quero dizer, a importância da arte para a comunicação. Ao invés de simplesmente dizer assim, num cartaz branco, doe sangue e faça o mundo melhor, esse cartaz, como artístico, como criativo, como inovador, ele pode gerar uma maior sensibilidade pela imediatez da comunicação e pela criatividade como as informações são dispostas. Tudo bem? Perguntas, professor? Observações? Beleza? Tá ótimo. Tranquilo, né? Então está aí a importância da arte para a comunicação, né? Sensibiliza a nossa percepção para parar por um instante e pensar no outro, né? Então vamos para mais um agora, é uma que tem a ver com pessoa com coronavírus. Quando chegar lá eu saberei. Pronto, esse aqui, esse eu achei interessante, né? Tem aqui muito inglês, a minha auxiliar vai me ajudar se for o caso. Então, olha lá, a intenção de comunicar algo feita de uma maneira artística, criativa, e qual a intenção de ser feito assim, né? Aí, pessoas diagnosticadas com coronavírus deseja, como se fosse assim... Hã? Não? Merecem, né? Merecem um cuidado compassivo, merece ser tratado de modo amoroso, fazer assim uma tradução livre, né? Socorrê-las e manter, né? Se manter, estar conectado com elas, dando amor a cada telefonema, através de vídeo, através de mensagem, pode providenciar conforto durante o isolamento. Aí vocês observam uma pessoa que está aí representada à esquerda tem algo que lembra uma maca realmente atrás. Você observa essa pessoa com uma roupa que lembra roupa hospitalar, não é assim, uma mera cobertura, e ali diante dela, duas outras pessoas, né, que pode ser a companheira, pode ser o filho, pode ser dos filhos, ou seja lá quem for, né, mas que representaria ali alguém. Get well soon, o que significa? Esteja bem rápido, né? Fique bem logo, a mensagem de otimismo aí sendo passada. Agora, observem que não é uma construção, é por isso que eu estou falando que é arte aplicada e é arte porque é criativo. Não tem a intenção de reproduzir um ambiente hospitalar. E na leitura que eu quero fazer com vocês aqui, compartilhar, e vocês podem ter outras, claro, a ideia é chamar a atenção para o que tem de humano nesse ser que está aí doente. Então, ficou ali mais ou menos uma maca representada atrás, mas no fundo não tem nada de hospital, não tem nem o branco de hospital, não tem equipamento, não tem soro, não tem ninguém ao redor. O que o cartaz me chama a atenção é para aquela pessoa, mesmo com o Covid, mesmo no hospital, ela continua um ser humano, e o texto, a parte verbal, essa parte superior que eu li aqui numa tradução livre do inglês, diz assim, olha, essa pessoa continua humana, ela precisa de contato humano através de uma mensagem, através de algo positivo. Não é qualquer mensagem, é uma mensagem de você estará bem logo, tá? Então, daí a importância da arte para a comunicação, né? Através de um cartaz desse que uma criança pode entender, um idoso pode entender, uma pessoa de qualquer raça pode entender, qualquer pessoa pode pegar esse espécie de panfleto virtual, colocar uma tradução em português e divulgar no Brasil, colocar em italiano, divulgar na Itália, onde quer que queira, tá? A Organização Mundial de Saúde, por isso é artístico esse objeto que a Organização Mundial de Saúde produziu, que vocês podem ver aí na tela, tá? Alguma dúvida, professor? Deu para ver direitinho aí a imagem? Deu sim. Tranquilo, né? Vamos para o nosso próximo passo aqui. Para esse aqui eu vou destacar um aspecto da importância da comunicação, da arte para a informação, para a formação humana. Vai ficar bem claro, esse aqui é divertido, mas a parte escrita era muito grande, que eu vou pular. Também não é esse. Também não é esse. Vai chegar. Também ainda não é esse. Não é esse vídeo. Ainda não é. Ainda não é. Esse que tinha uma imagem muito pequenininha, eu preferi não colocar. É esse aqui. Quer dizer, a importância da arte para a comunicação, a importância do uso de elementos de arte visual. Está dando para ver direitinho aí, professor?
Tá, sim, tem as máscaras, né? Aí na parte superior, com esse quadriculadozinho, veja que o trabalho artístico aí tenta retirar qualquer alardismo, qualquer sensacionalismo, qualquer exploração, a imagem do doente, povo morrendo, gente desesperada. É um verde aí muito tranquilizador, não é? Que o verde é justamente tem a ver com essa convenção, né? Segurança. O verde como Segurança. você pode ir segurança, né? E o vermelho como perigo, né? Quadriculado lembra uma coisa doméstica, né? Como uma toalha de mesa. Lembra muito bem. O xadrez, né? Minha camisa xadrez remete a algo do cotidiano, né? Que é justamente o que eles querem dizer. Olha, como usar uma máscara que é fabricada não para médicos, né? A Non-Medical Fabric Mask Safely, ou seja, uma máscara de proteção que não é de fabricação médica. Uma máscara, digamos, caseira. É uma máscara que não é aquela usada pelo médico, aquela técnica mesmo, né? Então veja que eu não vou ler a parte do inglês, meu inglês brasileiro, né? Mas a gente consegue entender que é lave as mãos, a maneira de pegar a máscara ali em cima, né? Ou seja, está verde para agir assim, tá? É isso que a construção aí artística mostra. Agora, observa bem que a divisão agora é desigual. Onde é o permitido, verde ocupa maior espaço. Então, isso também é pensado para dar a solução visual desse cartaz aí. É devidamente dividido matematicamente os espaços, a dimensão que cada elemento desse vai ter aí para a comunicação, né? Então, na parte superior, como usar a máscara, e na parte inferior, como não usar. Daí o vermelho, o proibido, né? Explorando o significado das cores. Então, nesse sentido, é arte aplicada ao cotidiano e tem relação com a cena histórica. Se não fosse essa pandemia, não estaria aí para nós como usar máscara, né? Se a gente chegar daqui a 100 anos, vai ter de explicar o porquê de um artista gráfico ter produzido isso e um órgão tão importante para a defesa da saúde do mundo ter ocupado sua página no Facebook divulgando como usar máscara, né? Então, como toda arte também se relaciona com a cena de produção, tá? Aí eu vou passar para mostrar uma similar a essa, que agora olhe, como usar uma máscara médica, né? Uma máscara digamos, profissional mesmo, a máscara que vai ser descartada depois, né? Que é a diferença desse cartaz para o anterior. Aí tem um azul também, não põe um ambiente hospitalar, não tem nada para gerar mal-estar em quem está vendo, né? Na verdade é para gerar paz. Então, ele está dizendo, faça assim, né? Como é que você traduziria esse does? Faça, né? Faça e acerta. Aí tem o passo a passo. Lave a mão, pegue a máscara, pegue pelos ladinhos da máscara, né? Coloca no rosto. Tem um instrumentozinho aqui que fixa no nariz. Essa imagem do meio aí. Então, pronto. Apenas vendo, a gente consegue entender a mensagem, né? O conjunto de mensagens. E aí a importância da arte para a comunicação, né? Você usando elementos visuais, o entendimento para o leitor que esteja, enfim, inteirado do que se trata o texto, o entendimento é imediato, né? Lembrem-se, não é? Remember that. Lembrem que as máscaras sozinhas não podem proteger, você tem que manter toda uma série de cuidados para poder a máscara funcionar, tá? Isso aí compõe o cartaz, tá? Alguma pergunta, professor? Tudo tranquilo? Só a observação aqui do azul, né? Que é a cor que a gente usa na segurança para instrução. Legal. Então, simplesmente no outro lá, o verde seria a cor da segurança e o vermelho da proibição, né? Então, você tem o contraste lá, assim pode, assim não pode. E esse aqui só está dizendo que é assim, né? É uma cor da instrução. É assim por regra, né? Todo E veja que profissional de saúde. a pessoa não precisa entender dessa norma de cores para sentir isso, porque, na verdade, essas cores foram escolhidas porque elas são intuitivas mesmo, né? Quando a gente vê um azul, a gente já aceita como uma coisa boa. Quando vê um vermelho, já teme. É por aí? Relaciona a proibição, é isso aí. Entendi. Aí essa é uma norma internacional do uso de cor azul para instrução, é? Sim, sim. Pronto. Aí deixa eu dizer só mais uma coisa. A gente pode pensar,
Mas será que algum profissional de saúde, mundo afora, não saberia como usar uma máscara técnica? Então, eu quero chamar a atenção para o fato de que, muitas vezes, nós pensamos que o nosso país é o pior lugar do mundo, que nada aqui funciona, porque a gente queria que ele fosse muito melhor do que o que é, mas saibam que há pessoas em situações de vivência tão remota que, por vezes, pode praticar atos que, no nosso país, para você praticar, precisa ter um certificado, precisa passar por uma escola. Quer dizer, para alguém simplesmente aplicar uma injeção em alguém no Brasil, é preciso fazer um curso. Eu não sei dizer agora a carga horária, mas é preciso ter feito um curso, é preciso se instruir, ter um certificado para trabalhar no serviço público. Ou passa em concurso, ou uma empresa seleciona para a pessoa lhe atender ali no posto. E a Organização Mundial de Saúde, e aí me entendam o que eu estou dizendo aqui sem dizer completamente, e a Organização Mundial de Saúde se presta a produzir materiais como esse, que pode ajudar uma pessoa que está lá numa comunidade distante, que nem sabe como é que é para usar uma máscara. Daí o porquê desse Aí passo a passo também, tão didático. isso, e também a questão Sim, do controle social. Então, isso aí não é simplesmente para ensinar o profissional de saúde, mas para ajudar o cidadão comum a esperar que o profissional de saúde faça desse jeito, né? E possa também fiscalizar isso, né? Controle social, né? exatamente. Porque a gente pode ter recebido essa instrução de como fazer, sou um profissional e eu sei que eu tenho que fazer, mas ser negligente. Perfeita observação. Estou junto. Exatamente. Exatamente. Então, as duas aí, né? Tanto para a gente saber esperar e cobrar de um profissional de saúde, que ele se porte assim, e eu estou vendo em outra perspectiva, eu estou dizendo que é para ajudar pessoas que, de repente, só através de um panfleto educativo desse é que vão saber usar máscara. E observem que o artista, ele escolhe cada elemento, e não é, obviamente, sem querer, se é a escolha, né? Não tem aí, nesse panfleto, uma exclusividade de cor de pele, de etnia, de idade, de gênero. É mulher, é homem, é negro, é branco, é idoso, todos eles representados, né, no passo a passo de como usar a máscara, porque, afinal de contas, esse é um panfleto da Organização Mundial de Saúde. Né? Então, nada é à toa, e por isso, por ser planejado, por ter uma forma que deve corresponder a uma intenção, por isso é que é artístico. Tá? Então, vamos ver mais um quadrinho aqui, já chega. Isso aí é o homem mais importante hoje da Organização Mundial de Saúde, indiano. Chegou, pronto. Mais um caso aqui de arte aplicada, né? Que eu quero comentar com vocês, pensando essa questão do significado Calma aí que eu ainda não estou implícito. vendo, só um pouquinho. Ainda não estou Pronto, vendo a quando imagem. chegar, certo que chega. Então eu vou lançar o desafio. Eu fiz aquela leitura do significado implícito, né? De você, por si mesmo, perceber, antes mesmo da Organização Mundial de Saúde dizer para você, mas você perceber num Agora sim. texto que saia, pronto, num texto que sai hoje em dia sobre abuso contra idoso, você raciocinar e dizer, rapaz, tem sentido, porque está todo mundo mais dentro de casa, então fica muito mais potencializada a chance de alguém destratar um idoso, humilhar ou abusar dos idosos, né? Então, esse mesmo exercício de ler o implícito nessa construção aí artística, que não é bem um cartaz, né? Que é quase um quadrinho, né? Então, diz assim a Organização Mundial de Saúde, o que fazer para auxiliar uma pessoa que esteja sob um severo estresse, né? A pessoa está nervosa mesmo, né? E, primeiro, você se mantenha calmo, né? Depois, ouça ativamente, seria não ficar meramente ouvindo, mas interagir com a pessoa e tal. Providencie conforto e uma informação prática, tipo, olha, se acalma, senta aqui, pega isso, né? E, por último, encaminhe, busque, né, aí um suporte profissional para ajudar essa pessoa. E aí, na solução artística que vocês estão vendo aí na tela, você tem a representação de um masculino, né, assim, aí tem 1, 2, 3, aí inale, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, exale, né, então inspira, aspira, inspira, né, enfim, põe o ar para dentro, põe o ar para fora, né. Qual o Inspire e expire. significado, inspira aí, como é? Me atrapalhei. Expire. Expira, né? Inspira e expira, né? Inspire e expire. Ok.
Então, o que acontece? Não estou sabendo dizer, não. Mas bota o ar para dentro, joga o ar para fora, contando, né? Se acalma, né? Então, o que haveria de implícito nessa solução artística aí que foi dada para representar um processo de alguém que está buscando se acalmar, cair em si, não é? Qual a óbvia leitura do implícito? Não está no texto, mas o nosso conhecimento de mundo permite que a gente entenda. Hoje nós estamos com muito mais situação propícia de termos o estresse para quem está trancado dentro de casa, tendo que trabalhar diferente, né? Tendo que produzir videoaula, né? Que nunca tinha feito, precisando ali dividir espaço que talvez antes não dividisse, né? Então, isso é o que faz essa construção de um objeto artístico de arte aplicada vir ao mundo com essa informação implícita, e a Organização Mundial de Saúde, dia 5 de junho, ela achou por bem postar para o mundo poder ver essa representação de um ser humano buscando se acalmar, né? E a setinha para dentro e a setinha para fora, né? Em cada um dos quadros aí, representando um ser humano. Que, a meu ver, eu também não consigo identificar se ele é branco, preto, de que raça ele é. É uma mistura feita como uma caricatura, né? O nariz exagerado, o cabelo exagerado, que é para representar todo ser humano, porque, afinal de contas, é a Organização Mundial de Saúde, né? Então, vamos para mais um aqui. Eu esgotei o que eu queria dizer. Estamos chegando ao final. Agora é uma que tem crianças. Cadê? Sim, para ter contato com criança. Vamos lá. Essa eu achei divertida. Essa aqui o professor Ricardo tem a obrigação de saber comentar. Vamos ver. Só um instantezinho que vai chegar. Peppa Pig? Está aqui. Quer dizer, alguém, ele é um artista das artes visuais, ele trabalha construindo objetos criativos que transmitem comunicação, né? E ele precisa fazer de uma forma que ele atinja todas as pessoas do mundo que queiram usar esse panfleto, traduzindo para suas línguas, da maneira como quiser, né? Aí ele diz assim, olha, a ideia aqui é que se você sentar com cada criança e ficar ali 20 minutos, né, ou um pouquinho mais, aí essa expressão, it's up to us, está ok para nós? Depende de nós, né? Então, você ficar ali pelo menos 20 minutos, apenas 20 minutos, né, ou um pouquinho mais, depende de nós, né? Isso pode ser o quê? Ah, ok. Então, cria uma rotina de permanecer ali com essas crianças, né, no mesmo momento, a cada dia, E os adolescentes. e as crianças e adolescentes, elas vão ficar esperando por isso, né? Se você é ocupado, viu, professor Ricardo? Tira ali um tempinho para ficar com as crianças, que elas vão ficar aguardando. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: você tem aqui a maneira como foi representada aí o adulto e a criança, né? O adulto por uma esfera e a criança quase como um triângulo, né? Menorzinho. E aí você pode ter uma atividade lendo ou uma atividade brincando. E observe o cuidado que o artista teve aí para fazer a composição, né? Dividiu em duas cores, né? Umas cores mais vivas, mais alegres, né? E observe que ele não colocou o livro, tudo bem, pode ser um livro, uma revista, algo assim, a representação. Mas observe como ele representou os brinquedos, né? É um cubo, é um retângulo aí, ou seja, pode ser qualquer coisa. Se você é rico, pode ser um brinquedo sofisticado. Se você é pobre, pode ser o que você tenha. Porque o foco do cartaz é uma conscientização para que, nesse momento de nossa vida, os adultos dediquem algum tempo às crianças. E se você observar, e eu estou aqui com o meu auxílio para inglês, lá em cima não tem dizendo em nenhum momento que seja pai, mãe, tio, vizinho. É como se fosse assim: quem cuide da criança, quem seja responsável pelos adolescentes, tire um tempinho para ficar com eles. Então, essa conjunção, esse jogo, né, do que está escrito com o que está representado, a distribuição nesse retângulozinho aí para circular na internet e ser lido facilmente, tudo isso aí é um trabalho planejado que nós estamos considerando como arte aplicada a uma necessidade do cotidiano e que tem a ver com essa nossa cena histórica, mais uma vez, né? Daí o sentido implícito, e não é nem um sentido implícito que esteja no texto, é nós que somos capazes de perceber. Nesse tempo nosso aí de tanta aflição, dedica um tempo de rotina para estar com as crianças, só depende de você, porque são só 20 minutos, né? Algum comentário, professor?
Acho que também essa linha diagonal ali simboliza esses dois momentos, né? Dois ambientes, dois momentos, né? Você parar para estudar e parar para brincar um pouquinho, né? Algo mais parado e algo mais dinâmico, né? Exatamente. Representa dois momentos aí. Então é tudo planejado. Se eu fosse um profissional de design, eu iria mostrar a matemática desse cartaz e por que foi distribuído dessa forma. Observe que não tem nada central, né? Isso é muito significativo, porque na verdade tem três elementos aí muito importantes, né? Os elementos escritos e as duas imagens que têm o mesmo peso, a mesma importância aí, né? Da maneira como foi distribuído. Tem uma matemática nisso. Então, mais uma vez, voltando, a importância da arte para a comunicação. Quer dizer, é imediato e é uma forma que deve cumprir uma função. É uma escolha formal que deve corresponder ao significado desejado. Eu duvido que alguém leia esse cartaz e diga: ah, mas eu sou pobre, não posso, né? Ou, ah, mas eu não tenho filho, então não vou fazer nada. Porque não está delimitando, está querendo abranger, porque afinal de contas é a organização que pensa na saúde de todos, né? De ricos, de pobres, de todos os países, de todas as idades, tá? Eu acho que está uma leitura direitinho, né, professor? Ah, tá legal. Vamos para os dois últimos agora, para a gente encerrar. Eu acho que já deu para alcançar o nosso objetivo aí. Pronto, essa aqui, né? Que é a Organização Mundial de Saúde, as companhias de tabaco, elas despendem mais de 9 bilhões em marketing e em anúncios, né? Aí eles bombardeiam crianças e adolescentes com com mensagens de mídias sociais que são que são vistos mais de 25 bilhões de vezes. Já imaginou o que a indústria do tabaco faz? Aí, esse tipo de mídia social, rich is the die for. Subir mais um pouquinho. O alcance dessa mídia social é de matar. Aí, olha, é de morrer, não é? É de morrer ou é de matar, né? Die for. Let's get tobacco exposed. Aí vamos expor o que o tabaco faz, né? Então veja que a Organização Mundial de Saúde aí usando do que ela pode, né, os meios de comunicação para denunciar que a indústria do cigarro anuncia e bombardeia bilhões de vezes jovens e adolescentes com anúncios de cigarro, né? E aí tem, vocês veem aí na parte superior desse espécie de panfleto virtual, é a indústria do tabaco expende o quê? Uma onda, é? An average uma média de 23 milhões de dólares em marketing todos os dias. Então a indústria do tabaco ela despende, ela gasta, ela investe 23 milhões todos os dias. Já pensaram? E aí, olha, por isso que você tem aqui esses desenhozinhos de dólares da moeda americana, formando aqui os pulmões e aqui os brônquios, né? Os bronquíolos, enfim, como sendo a representação torácica, né? Aí, tell them your last health is not for sale. Diga aí. Diga para eles que a saúde do seu pulmão não está à venda, né? Então, esse anúncio aí, veja que maneira criativa. O que a gente vê na frente, na centralidade, essa representação do sistema respiratório aí, com nuvem de fumaça ao redor, né? Nada apelativo, nada chocante, não tem aí um pulmão podre, não tem aí pessoa tossindo, porque a centralidade desse panfleto virtual aí que foi postado é chamar a atenção para a questão econômica, para o gasto que é feito para obrigar as pessoas, enfim, a induzir as pessoas a usarem cigarro. E o texto lá em cima que a gente traduziu aqui de maneira improvisada, mas deu para entender, denuncia que crianças e adolescentes recebem essas mensagens, né? E aí eu quero chamar a atenção para isso mais uma vez. Por que a Organização Mundial de Saúde vai, no momento desse, de pandemia, Covid, ela se preocupa com cigarro? Aí, mais uma vez, eu posso fazer essa leitura implícita. Todo mundo trancado dentro de casa, muitas vezes as pessoas fumam, mas não fumam muito, quando elas não estão sob estresse. Quando elas estão sob estresse, aí a quantidade de cigarro, já convivi com gente que fuma,
quando ela está nervosa, estressada, quer fazer uma coisa e não pode, aí o cigarro descarrega ali, E a a questão do companhia para o fumante estresse. passivo também, né? Da criança que está respirando a fumaça do pai, né? Outra leitura implícita, né, que a gente pode trazer aí, quer dizer, a partir dos nossos conhecimentos de mundo, sabemos que há o fumo passivo, né, você não traga, mas fuma a fumaça que sai do cigarro e a fumaça que sai do corpo de quem fuma, e aí a Organização Mundial de Saúde chamando a atenção para isso. Poderíamos ir para uma outra leitura que não está aí no texto, mas que a gente pode fazer a partir do conhecimento de mundo, a gente completando o texto, né? Quer dizer, os pais estão, muitos deles, em quarentena, estão convivendo ali, né, para quem pode ficar de quarentena, outros não podem ou de repente não quer, mas nesse contexto de campanha para que fique todo mundo em casa, maior convivência de adulto com criança, criança testemunhando adulto fumando, e a Organização Mundial de Saúde informando que há anúncios que vão direto para a criança. Outra, por último, mais tempo, não está indo para a escola, não pode ir para onde ir, um clube, uma praça, mais tempo em casa, viu, Ricardo? Adolescentes e criança na rede social, e Também, talvez tenha ali um anúnciozinho que a pessoa nem sabe que é, mas uma mulher fumando, aparece um homem fumando no anúncio também para que induzir criança, né? agrava até a vulnerabilidade para o efeito grave da doença do Covid, né? Ele vai chamar a atenção disso no próximo texto, viu? O próximo texto aí eu vou simplesmente traduzir e eu não vou me dar o trabalho de explicar em detalhe, porque vai todo mundo entender, né? Essa centralidade da mão e a representação aí fotográfica de um cigarro mais alterada, né? É um cigarro que murchou, é um cigarro que ficou flácido. Aí o anúncio pergunta assim, eu peço para minha auxiliar do inglês me ajudar sem me atrapalhar, né? Diz assim, o que a disfunção erétil, né? A disfunção de ereção, ela e a Covid-19 têm em comum. O que elas têm em comum? Aí você olha para a mão com um cigarro murcho, flácido, enfim, torto. Aí você diz lá, fumar increase, faz crescer severamente as duas coisas. Quer dizer, fumar agrava tanto a disfunção erétil quanto a Covid-19, isso que o professor Ricardo acabou de dizer, né? Então, não vou me dar o trabalho de explicar em maiores detalhes, todo mundo que é adulto pode entender que o público mais diretamente aqui, esse panfleto virtual do dia 31 de maio quer atingir, são os homens, né? Então, homens, prestem atenção que fumar tem uma coisa a ver com você diretamente e se você tiver Covid fica pior, né? Caso você fume, caso você seja tabagista, tá? E agora nós vamos para o nosso último. As mídias sociais, elas são pagas para influenciar, né? Elas pagam influencers para levar as pessoas a fumar. Esse nem estava no meu roteiro, mas eu achei por bem aqui comentar, né? Veja o fundo rosa, né? Uma coisa assim delicada, mas que na verdade tem uma nuvem ali. E na verdade essa delicadeza toda, essa sensualidade toda, é para induzir pessoas a fumar e achar que fumar não tem problema nenhum, está tudo bem, tá? Mas enfim, não comentei muito esse, não vou comentar esse, mas esse aqui eu achei interessante, né? Então, olha, fumantes são mais facilmente tidos por. Tem mais probabilidade de ter a doença do Covid de modo mais severo, né? E a indústria do tabaco, ela continua targets, mirando, né? Mirando as pessoas jovens. Então, quer dizer, sabe-se que o cigarro deixa as pessoas mais vulneráveis para a Covid-19. E aí a indústria do cigarro continua mirando nas pessoas jovens, né? E aí, mais uma vez, o slogan, Let's get tobacco exposed, né? Quer dizer, vamos expor a indústria do tabaco. E eu vi esse panfleto aí, é o último desse nosso encontro, como sendo, digamos assim, de uma criatividade gigante, né? Óbvio que a gente sabe que o coronavírus ele não vem voando assim e vai meio que entrar pela pele, como esse cartaz aí pode sugerir numa leitura que não seja vendo como um ato criativo, né?
Aí, como é que é essa tradução aqui? Covid-19 preys on lungs. O Covid-19 ataca os pulmões, né? Enquanto a indústria do tabaco faz com que eles sejam mais vulneráveis, né? Então, quem gosta de videogame, ou quem já jogou videogame alguma vez, ou quem viu algum filme, professor, que tem nave espacial, ou que tem aqueles ataques assim fictícios, né? De coisas que flutuam e tal, pode olhar para essa imagem e ver que teve uma coisa aí imaginativa, né? O rosto da pessoa saindo cigarro e aquele monte de vírus vindo atacar, né? Você tem uma forma que corresponde a uma intenção. O que esse texto aí nos diz, sim, precisa nem ler. Se você tiver essa imagem aí dessa esfera com os pontinhos como sendo o corona e perceber que dessa boca está saindo fumaça, você entende que o que a mensagem está nos dizendo é que o cigarro abre a porta do nosso corpo, de nós, né, para o corona atacar. E essa construção aí ficcional do corona, quase como umas naves espaciais se aproximando aí, né? Então é nesse sentido que eu quero dizer que é artístico, que é criativo, porque não é a mera representação da realidade, mas uma representação da realidade planejada para que uma forma corresponda a uma intenção, e tem tudo a ver com essa nossa cena histórica e a importância da arte, né? Pela criatividade, a arte sensibiliza, e pelo jogo de imagens, ela torna a comunicação mais eficaz. Tá? Alguma observação, professor? Alguma pergunta? Não, tudo bem. Ficou legal essa. Então, muito criativo, né? E aí, quem tiver a curiosidade de ir lá ao Facebook ou ao Instagram da Organização Mundial de Saúde, vai poder ver muitas composições criativas, tá? Eu vou agora mostrar um esquemazinho de nossa revisão e com isso a gente encerra a aula de hoje. Vamos então para a nossa revisão e aí vocês vão poder se autoavaliar se conseguirem alcançar os nossos objetivos, né? Ao perceber esse nexo implícito entre o fumo em uma época de quarentena, né? O cigarro e o Covid-19 geram o mesmo problema para o homem, né? Vocês podem voltar a esse ponto da aula se não entenderam bem. Quer dizer, o cigarro ele também é uma forma de transmitir a Covid-19, no que abre o nosso corpo, deixa mais vulnerável, ou que um dos cartazes eu não mostrei, mas vou revisar agora, tem pessoas que fumam compartilhando um instrumento, né? Enfim, aquilo ali pode transmitir Covid, por isso que apareceu aqui, tá? Quer dizer, o panfleto e os cartazes eles podem tratar de pessoas em crise nervosa, né? E isso gera possibilidade de sentido. A explícita no texto, ali ele já apresenta que a gente pode ficar nervoso. E a implícita é que esse cenário nosso gera pessoas mais nervosas, né? E o Tratado de Fumo em época de pandemia, ele traz a possibilidade de a gente entender o objeto artístico em suas informações implícitas. Quer dizer, explicitamente, o texto apresenta ali que o cigarro torna o pulmão vulnerável, né, para a Covid-19. E, ao mesmo tempo, a gente pode pensar aquelas informações implícitas de que as pessoas tensas, dentro de casa, nervosas, enfim, podem fumar mais, né? E a Organização Mundial de Saúde construindo objetos artísticos para tentar amenizar esse problema, né? E tratar de abuso de idosos, que a gente fez logo no começo da aula, né? Você tem o explícito de uma campanha para defender, né, essas pessoas, para conscientizar contra o abuso contra idosos, e tem o implícito de nós pensarmos que nessa época pode surgir mais abuso contra pessoas idosas, né? Então, com isso a gente revisa e eu vou me despedindo de vocês por aqui. Digo um tchau para a turma, professor. Tchau, gente. Valeu aí. Foi ótima aula. Valeu, espero que tenha ficado claro para vocês essa noção de arte como representação criativa, né, que tem uma forma que corresponde a uma intenção, e a gente se encontra em outra aula. Valeu, tchau, tchau.